Olá, seja bem-vindo ao canal O Homem de Deus, o canal que tem como objetivo se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Deus. No vídeo de hoje estaremos nos aprofundando no livro de Mateus capítulo 5, versículo 31 ao versículo 37. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Começando nosso estudo no verso 31. O marido foi instruído, se ele afastou a esposa, e dar um atestado de divórcio, que é um certificado do fato de que ela havia sido sua esposa e que ele dissolvera o casamento. Havia uma diferença considerável de opinião entre os judeus sobre as causas que permitiram ao marido fazer isso. Uma de suas famosas escolas sustentou que isso poderia ser feito por qualquer causa, por mais trivial. O outro sustentou que o adultério só poderia justificá-lo. A verdade, porém, era que o marido exercia esse direito à vontade, que ele era juiz no caso e demitiu sua esposa quando e por qual motivo ele escolheu. Deus fez um único par e ordenou o casamento por toda a vida. Mas Moisés achou o povo muito endurecido, há tanto tempo acostumado à prática e tão rebelde que, por uma questão de nomeação civil, ele achou melhor não tentar nenhuma mudança. Nosso Salvador trouxe o casamento de volta à sua intenção original e declarou que todo aquele que repudiar sua esposa, com exceção de uma ofensa, deve ser culpado de adultério. Esta é agora a lei de Deus. Esta foi a instituição original. Esta é a única lei que produz paz e bons costumes, e que garante o respeito devido à esposa e o bem dos filhos. Nem qualquer homem ou grupo de homens, qualquer legislatura ou tribunal, civil ou eclesiástico tem o direito de interferir e declara que os divórcios podem ser concedidos por qualquer outra causa. Eles, portanto, quem quer que sejam divorciados por qualquer causa, exceto a única de adultério, se casarem novamente, estão, de acordo com as Escrituras, vivendo em adultério. Nenhuma lei terrena pode atropelar as leis de Deus ou fazer o que ele solenemente pronunciou errado. Versículo 32. Por conta da prostituição. Como fornicação significa não mais do que conexão ilegal de pessoas solteiras, não pode ser usada aqui com propriedade quando se fala de quem é casado. Por conta da prostituição, não parece que exista outro caso em que Jesus Cristo admita o divórcio. Um verdadeiro cristão deveria pedir a Deus a graça de suportar pacientemente e silenciosamente as imperfeições de sua esposa, do que pensar dos meios de se separar dela. Mas o divórcio foi permitido por Moisés, sim, pela dureza de seus corações era permitido. Mas o que era permitido a um coração incircunciso entre os judeus, não deveria servir como regra para um coração em que o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo. Aqueles que formam uma conexão matrimonial no temor e no amor de Deus, e sob sua direção, nunca precisarão de um divórcio. Mas aqueles que se casam com paixão ou dinheiro lideram o caminho, podem ser considerados justamente adúlteros e adúlteras enquanto viverem. Versículo 33. Um juramento é uma afirmação ou declaração solene, feita com um apelo a Deus pela verdade do que é afirmado, implicando sua vingança e renunciando a seu favor se o que é afirmado for falso. Um juramento falso é chamado de perjúrio, ou, como neste lugar, de juramento. Parece, no entanto, a partir desta passagem, bem como dos escritos antigos dos coelhos judeus, que, embora os judeus aderissem à lei, eles haviam introduzido uma série de juramentos em conversas comuns, e juramentos que de maneira alguma consideravam ser vinculativo. Por exemplo, eles jurariam pelo templo, pela cabeça, pelo céu, pela terra, contanto que não pusessem em prática o nome de Javé. Observassem os juramentos publicamente, pareciam considerar todos os outros como permitidos e permitidos. Este é o abuso que Cristo desejava corrigir. Era a prática de jurar em conversas comuns e, especialmente, jurar por coisas criadas. Para fazer isso, ele disse que eles estavam errados em suas visões da sacralidade de tais juramentos. Eles estavam intimamente ligados a Deus, e brincar com eles
Era uma espécie de brincar com Deus. O céu é seu trono, a terra seu escabelo, Jerusalém, sua morada especial. A cabeça foi feita por ele e estava tão sob seu controle que não conseguíamos fazer um cabelo branco ou preto. Jurar por essas coisas, portanto, era tratar reverentemente objetos criados por Deus, e não poderia ficar sem culpa. É notável que o pecado aqui condenado pelo Salvador ainda persista na Palestina da mesma forma e maneira. As pessoas agora usam o mesmo tipo de juramentos que são mencionados e condenados por Nosso Senhor. Eles juram pela cabeça, pela vida, pelo céu e pelo templo, ou o que está em seu lugar, a igreja. As formas de xingar e xingar, no entanto, são quase infinitas e caem no ouvido dolorido o dia inteiro. Versículo 34. Não temos o direito de prometer ou jurar pelo que pertence a Deus. Juramentos de objetos inanimados são insignificantes e perversos. Se são juramentos reais, são de um ser vivo que tem poder para se vingar. Um escabelo é aquele em que os pés repousam quando estão sentados. O termo é aplicado à terra para denotar quão humilde é um objeto quando comparado a Deus. Versículo 35. Ou seja, da maneira que ele especifica. Não jure de nenhuma das maneiras comuns e profanas costumeiras na época. Jurar pelo céu era a mesma coisa que jurar por Deus. Versículo 36. Este era um juramento comum. Os gentios também usaram esse juramento. Jurar pela cabeça era o mesmo que jurar pela vida. Ou dizer, perderei minha vida se o que digo não for verdadeiro. Deus é o autor da vida, e jurar por isso é, portanto, o mesmo que jurar por ele. E outra vez você não tem controle ou direito sobre sua própria vida. Você não pode nem mudar um único cabelo. Deus tem todo esse controle. E, portanto, é impróprio e profano prometer o que é dom e propriedade de Deus, e é o mesmo que jurar pelo próprio Deus. Versículo 37. Sim, isso não significa que devemos sempre usar a palavra sim, pois pode muito bem ter sido traduzida como sim, mas significa que devemos simplesmente afirmar ou declarar que uma coisa é assim. O juramento profano é sempre a evidência de um coração depravado. Brincar com o nome de Deus, ou com qualquer uma de suas obras, é a prova mais decidida de depravação. Nenhum homem se acredita mais cedo em uma conversa comum porque jura alguma coisa. Quando ouvimos um homem jurar alguma coisa, é uma evidência bastante boa de que ele sabe o que está dizendo como falso, e que devemos estar atentos. Quem quebrar o terceiro mandamento também não hesitará em quebrar o nono, e isso explica o fato de que os juradores profanos raramente são acreditados. O homem que sempre se acredita é aquele cujo caráter está além de qualquer suspeita em todas as coisas, que obedece a todas as leis de Deus e cuja simples declaração, portanto, é suficiente. Um homem que é verdadeiramente cristão e leva uma vida cristã não precisa de juramentos e palavrões para fazê-lo acreditar. Chegamos ao final de mais um vídeo, e se você gostou, se inscreva no canal. Que Deus abençoe.